Então, um prazer enorme estar aqui de volta com vocês nos nossos podcasts, né? A gente tá agora com um podcast com a cara nova, então a gente vai estar aqui sendo cada vez mais interativo com vocês, trazendo histórias reais, assim, dos nossos clientes mesmo. Então a ideia realmente dessa nova estrutura de podcast, que eu tenho certeza que vocês vão amar, é justamente a gente estar trazendo aqui para a realidade, né, do nosso canal, as situações reais que a gente tem aqui na clínica, onde vocês que estão assistindo vão poder se identificar melhor, né? A gente não vai estar aqui falando só dos procedimentos, mas a gente vai estar aqui falando dos procedimentos que houveram naquela história clínica. Então, vocês que acompanham a gente no Instagram já sabem que a gente no nosso Instagram relata muitos casos, muitas histórias, né? Que é o Santé História. Então, vocês que estão lá no nosso Instagram já viram que a gente relata algumas histórias reais que acontecem aqui nos nossos clientes. E aí agora a gente vai estar trazendo passo a passo, bem organizado, na estrutura do nosso podcast para vocês entenderem melhor as etapas, o que aconteceu em cada etapa e com uma surpresa também especial que vai estar aqui junto comigo, não só eu aqui falando, mas realmente a gente vivenciando essa história do que aconteceu, né, no nosso dia a dia clínico. Aqui a gente vai estar trazendo os dentistas, especialistas que se envolveram nesse caso, a gente vai estar aqui trazendo o paciente, né? Então a gente vai começar o nosso podcast agora com a primeira história, nosso Santé História no podcast, com a história da nossa paciente Clécia, né? Vai ser nosso primeiro caso aqui na estrutura do podcast. Então eu tenho certeza que vocês vão amar. Em breve, quem sabe, não pode ser um caso seu também, que eu tô aqui no podcast inspirando outras pessoas, transformando sorrisos, né? Então a ideia é justamente que essa cliente, né, nossa, que a gente vai fazer esse primeiro podcast, ela aceitou porque é justamente isso, né? Ela vai estar aqui inspirando com o caso dela outras pessoas, porque vocês aí assistindo podem se identificar com o caso dela. Então, assim, quem sabe você não é a próxima aqui que a gente vai estar relatando o seu caso e mostrando a transformação de vida que aconteceu em você através dos nossos procedimentos aqui, dando um novo sorriso, lhe dando uma nova vida, uma nova autoestima, né? Então, espero vocês aqui e não esqueçam de acompanhar a gente, essa história de Clécia, né? Nesse primeiro podcast da gente, acompanhar em todos os episódios, porque a gente vai estar repartindo, né? Vai ser vários episódios, cada um numa situação de etapa. Então é importante vocês, para acompanhar o caso todo, assistir todos os podcasts. Então todas as quartas-feiras a gente vai estar aqui falando do Santé História de Clécia. São 4 episódios esse Santé História de Clécia. E eu espero vocês em todos eles. É importante você assistir para poder saber de todo o resultado final, saber como ela chegou aqui na clínica, os processos que levaram até o final. Então não percam, assista a gente, compartilhe essa história que pode não ser a sua, mas de alguém da sua família ou algum amigo seu que você vai estar ajudando ao compartilhar esse podcast. Está começando o podcast Santé, dicas para uma boa saúde bucal, com a apresentação de doutora Juliana Leite e convidados. Então, gente, estamos aqui no nosso podcast, né, nessa nova estrutura, como eu já falei a vocês, que vai ser nossos podcasts daqui pra frente, contando uma história dessa nossa cliente, Clécia, como ela chegou aqui na clínica e todos os processos que ela passou até a transformação que vocês vão ver no podcast posterior a esse. Vocês vão acompanhar comigo todo o passo a passo e no final a gente vai mostrar como Clécia vai estar no final com um sorriso lindo e transformado. E você que está aí do lado, eu tenho certeza que pode ser que você ou algum familiar, algum amigo que você conheça também tem uma situação parecida com a de Clécia, e aí você vai ver que tem toda uma solução na área da odontologia para a gente resolver essa situação e mesmo assim proporcionar um sorriso lindo, como foi o caso de Clécia. Então, assim, tem solução quem também passa por algum tipo de problema, como essa nossa cliente, e eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente identificou nela e quais os procedimentos que a gente vai fazer em Clécia para que ela fique com um sorriso final maravilhoso, bem bonito, elevando a autoestima dela, como elevou, porque vocês vão conhecer ela aqui. A gente vai estar trazendo ela aqui para o podcast, então acompanha a gente nas quartas-feiras.
A gente vai estar trazendo Clécia aqui para um podcast final para mostrar a vocês e contar tudo que ela sentiu, como ela está hoje feliz e realizada com um novo sorriso. Então acompanhe a gente nos podcasts e já vou pedir a você para compartilhar esse conteúdo, né? Já começar aí a compartilhar com seus familiares, amigos, esse conteúdo que pode ser que você esteja ajudando, inspirando a vida de outra pessoa, com esse caso dessa nossa cliente Clécia. Então como vocês podem ver aqui, esse é o sorriso de Clécia quando ela chegou aqui na clínica. Então esse é como ela estava no início, quando ela veio para a consulta inicial, né? E aí na consulta inicial, onde eu fiz todo o planejamento dela, recebi essa cliente aqui, como eu recebo todo cliente para dar o diagnóstico, né? Junto com a equipe de especialistas que vão executar esse tratamento, ela chegou aqui para mim e eu consultei ela, fiz todo o planejamento, passo a passo, e como vocês podem ver, Clécia tinha vários problemas odontológicos que a gente conseguiu resolver com os procedimentos que a gente tem aqui na clínica. Então aqui na clínica a gente tem todas as especialidades, vários especialistas, e com isso a gente pode fazer uma reabilitação completa, uma transformação completa do sorriso, porque para a gente fazer uma transformação completa do sorriso não é uma só especialidade, um só especialista, são vários que se juntam como equipe, realmente um corpo clínico odontológico, para resolver aquele sorriso final. Clécia, ela precisou de várias especialidades da odontologia para estar com o sorriso final do jeito que está hoje, onde ela está muito feliz. Então aqui, vocês podem ver que Clécia, ela tinha os dentes bem diminuídos, desgastados, né? Então tem várias pessoas que sofrem esse tipo de problema com dentes desgastados, tá? Seja por bruxismo, que ela tinha, então ela tinha aquele apertamento, ranger de dente, que é o que caracteriza o bruxismo, mas também ela tinha outra situação que agravava esse desgaste. Então a outra situação era a perda de dentes posteriores, certo? Então Clécia, ela não tinha os dentes posteriores. Se eu não tenho esse dente posterior que me apoia, serve como um apoio, né, na hora da mastigação, a falta de dente posterior leva a você diminuir sua mordida, baixar sua mordida, e com isso vai causar o desgaste dos dentes da frente. Então você que não tem algum dente posterior, né, e acha que é uma besteira porque não é visível, né, mas vai terminar desgastando o seu dente da frente, que é visível. Então o dente posterior, a perda de dente, principalmente quando ele envolve mais de um dente, que era o caso de Clécia, era de 3 dentes posteriores, tanto em cima como embaixo, que ela não tinha, levava essa diminuição da altura da mordida e consequentemente desgastou os dentes dela da frente. Paralelo a isso, ela também sofria do bruxismo, então eram duas junções para diminuir esses dentes da frente, para desgastar. Os dentes diminuídos deixam a pessoa com um sorriso envelhecido, então dava a ela aquele ar de uma pessoa bem mais velha, né, com dentes desgastados, envelhecidos. Quando ela falava ou sorria, não mostrava muitos dentes, então isso envelhece a pessoa. Então, ela tinha duas situações que provocavam o envelhecimento dela, o que incomodava ela na questão estética, de autoestima, que era o sorriso desgastado, que envelhece, né, a pessoa, e o sorriso amarelado. Então, os dentes muito amarelos e desgastados, quem sofre disso, pode ter certeza que você está aumentando em muito sua idade, no mínimo 10 a 20 anos. Então, só em a gente aumentar os dentes e clarear, já rejuvenesce muito, certo? Então, se você sofre disso, tem solução, né? E todo mundo quer estar saudável e mais jovem, quem não quer, né? Clécia sofria disso, de dentes desgastados, dentes amarelados. Para esses dois a gente tem solução, que seria um clareamento, o aumento do tamanho desses dentes com facetas. E ela também sofria de sorriso gengival, que é o que? O sorriso gengival é quando sorri, mostrar a gengiva e está desnivelada essa gengiva. Então ela tinha dentes com gengiva maior, dentes com gengiva menor. Então ela também precisou, para esse sorriso ficar bem alinhadinho, passar por um procedimento com a periodontista.
certo? Então, com a periodontista, ela fez a correção do sorriso gengival. Então, ela fez o contorno da gengiva, deixando toda a gengiva bem alinhadinha também. Então, foi outro procedimento que Clécia passou. Então, além de clareamento das facetas, ela passou também para o sorriso gengival. Plástica do sorriso, né? A gengivoplastia, né? Tem vários nomes chamados. Outra situação também que Clécia tinha e que incomodava muito ela, além da queixa estética, que ela veio para aqui para a clínica também para resolver, era justamente isso que eu falei da falta dos dentes. Ela precisou, para a falta dos dentes, passar por um procedimento que seria os implantes, né? Onde a gente vai estar com um especialista aqui no podcast, vocês vão acompanhar com o implantodontista falando, tirando as dúvidas de implante, como também ela passou posterior aos implantes, que primeiro a gente coloca o implante e depois a gente coloca o dente sobre o implante. Então aqui, ó, só para vocês entenderem. Primeiro tem o implante, que é o parafuso, a gente coloca o parafuso aqui, ó. Coloca o parafuso. E depois de alguns meses, que foi o caso de Clécia, ela ficou alguns meses com uma provisória, certo? Removível, que tirava e colocava no lugar, porque ela não podia colocar dente logo que faz a cirurgia. Então, logo que faz a cirurgia do implante, a gente não bota já o dente. Mas depois de um tempo, a gente coloca o dente sobre o implante, que aí é a coroa de porcelana. Então, no processo do implante, existe o implante cirúrgico e a coroa de porcelana, que é a parte da prótese. Então, o Dr. Marcos, que é especialista em implante aqui na clínica, ele fez o implante e eu, depois que sou especialista em prótese, fiz o dente de porcelana dela, onde a gente reabilitou, né, deu dentes onde ela não tinha, né? Então, o sorriso final dela, ela conseguiu também alinhar o seu sorriso posterior com a colocação dos implantes e dos dentes de porcelana. Então foram outros procedimentos que ela passou. Então vocês viram que foram diversas especialidades, diversos procedimentos para aquele sorriso ficar esteticamente agradável e a paciente ficar, né, segura, feliz, realizada, tanto na parte estética, como a gente resolveu essa questão estética, como na parte de mastigação, porque ela sofria de mastigação, tinha dores na articulação pela falta de dentes, né? Não conseguia se alimentar bem, comer uma carne para um churrasco, porque ela não conseguia mastigar bem. Com os implantes colocados e os dentes de porcelana, ela vai ter a mastigação completa novamente, né? A sua dentição toda completinha, e vai conseguir além de mastigar, de poder triturar bem o alimento, que é bom para a saúde, ela vai estar também, nesse caso, com a estética da frente resolvida. Ao terminar todo o tratamento dela, que vocês vão ver mais pra frente, então acompanha a gente nos próximos podcasts, que vocês vão ver o final dela. Quando ela terminou tudo, para não acontecer novos desgastes, porque mesmo aumentando essa mordida, né, que não seria mais causar o desgaste da frente, a paciente ela sofria de bruxismo também. Então, para não desgastar, danificar as facetas, aí a gente colocou como proteção a placa de bruxismo, certo? A placa de bruxismo, ela não trata o bruxismo, ela serve para controlar o bruxismo. Então, se a pessoa deixar de usar a placa, não está tratada do bruxismo, não tem um período de uso da placa e depois acaba. A placa de bruxismo, ela vai ser permanente para evitar o desgaste dos dentes pelo bruxismo. Ela não cura o bruxismo, ela evita o problema causado do bruxismo, que é o desgaste dos dentes, certo? Mas o bruxismo, ele precisa também, além da placa, uma pessoa que está com esse sintoma, fazer exercício físico, ir para uma psicóloga. Então, assim, envolve outras questões, ansiedade, né, algum tipo de transtorno. Então, é bom, além da área odontológica, da proteção dos dentes com a placa miorrelaxante, que a gente faz aqui na clínica, também procurar diminuir essa ansiedade, que é um fator causador do bruxismo. Aqui é a radiografia dela que a gente pede, uma tomografia. Então, quando o paciente ele precisa de implantes,
a gente precisa pedir uma radiografia geral, que é a panorâmica, e uma radiografia mais especializada, né? Só a panorâmica não serve para a colocação dos implantes. Então a gente precisa pedir os exames, que são a tomografia, para que a gente consiga identificar a altura do osso e espessura que essa paciente tem. Então, quando a gente não tem um dente, né? Quando a gente não tem um dente e precisa do implante, a gente tem que ver que altura a gente tem óssea para colocar o implante e que espessura de osso a gente tem, certo? Então a gente vai saber isso através de várias medidas que vem na tomografia, com esse exame tomográfico. A panorâmica, que é aquele exame convencional odontológico, não vai mostrar isso a gente. Então, por isso que na consulta inicial, o paciente com implante, a gente pede e solicita a tomografia. Então, na tomografia, a gente identificou que na parte superior de Clécia, onde ela não tinha aqui 3 dentes, né, em cima, ela não tinha uma altura suficiente para colocar os implantes. Então, ela queria muito colocar os implantes, mas não poderia naquele momento. Quando a gente não tem uma altura para implantes, não quer dizer que eu recebo muito paciente aqui falando que foi em dentista e disse que ela não pode fazer implante porque não tem altura, e aí ficou triste e usando uma removível há anos e anos. Então, assim, não quer dizer que você não tem altura, não vai poder botar o implante, não vai poder botar naquele momento sem fazer procedimento nenhum. Mas quem não tem altura óssea nem espessura, que é a maioria das pessoas que perdeu o dente há muito tempo, e na parte superior, então a maioria das pessoas na parte superior que não tem dente e foi há muito tempo essa perda, precisa de enxerto, tá? Então, assim, eu não posso colocar o implante assim, isso é um fato, mas a gente não quer dizer que não possa vir um dia colocar o implante. Então, por isso que a gente tem os enxertos ósseos, que hoje em dia são enxertos que não precisa ser retirado de lugar nenhum, né? Então, assim, tem muita gente que tem medo, acha que vai tirar de uma área de osso da pessoa do corpo para colocar na parte do dente. Não é isso. O enxerto ósseo, a gente compra um material estéril, de origem animal, passado por todo o processo de esterilização em fábrica. E a gente compra na melhor fábrica de enxerto ósseo do mundo. A gente aqui na Dental Santé usa essa marca, que é uma marca muito reconhecida. E aí, esse enxerto a gente compra em grânulos e coloca ele na região. Existe em grânulos, existe em bloco, existe várias espessuras de enxerto que a gente no diagnóstico vai identificar aquela melhor situação do enxerto para aquele caso. Então, assim, Clécia não podia botar o implante naquele momento, a gente não podia marcar já a cirurgia para o implante. A gente marcou a cirurgia, no caso dela, para o enxerto. E aí ela passou por um processo de preparação para a colocação futura do implante. E aí a gente fez isso no de cima dela e nos inferiores, tá? Então, nos inferiores, ela também fez, certo? Aqui a tomografia inferior. E aí, Clécia, no caso, passou por esse processo de enxerto, fez o enxerto, deu tudo tranquilo, certo? Depois de algum tempo, uns 4 meses, aí a gente vai verificar através de radiografia se esse enxerto já está num tamanho bom, suficiente de altura e espessura. Então, quando a gente coloca o enxerto ele é um osteoindutor de osso do seu organismo. Então, o enxerto ele serve para quê? Uma vez colocado ali naquela região que não tem altura de osso, a gente coloca o enxerto e ele vai acelerar suas células ósseas ali naquele lugar que ele foi colocado, a formação de osso. O seu próprio organismo vai formando o osso ali, o enxerto vai sendo reabsorvido, que ele é biocompatível com o seu corpo, e aí, com o passar de 3, 4 meses, 6 em algumas situações, a gente vai liberar o paciente pós um exame radiográfico para a colocação dos implantes, porque o seu organismo produziu o osso ali e aí já chegou numa altura compatível e espessura para a gente colocar os implantes. Então, depois de um tempo,
Clécia passou pelos implantes. Então a gente colocou implantes aqui, 2 inferiores e 3 superiores em Clécia, tá? Então passou por um processo de enxerto, futuramente ela passou, depois de uns 4 a 6 meses, pelos implantes. Não perca os próximos podcasts que a gente vai estar com os especialistas que passaram por esse processo junto comigo e com Clécia para a transformação do sorriso dela final. Então, como vocês podem ver, né, aqui eu só quis mostrar para vocês os problemas que ela tinha e todas as especialidades que precisou passar por Clécia. Então, como vocês viram, foi implante, foi a prótese, que é o dente de porcelana sobre o implante, foi o clareamento, foi as facetas, a gengivoplastia, que é a plástica do sorriso, e a placa de bruxismo para o controle de tudo. Então foram todos esses procedimentos que cada um deles é executado por especialistas, né? Onde o especialista ele vai ter uma visão muito melhor, um resultado muito melhor de cada especialidade. Então a gente aqui na Santé trabalha muito com o corpo clínico de vários especialistas, porque aí o especialista ele vai agir da melhor forma naquela sua área específica. Então esse é o caso de Clécia inicial, vocês não viram ainda como ela vai ficar no final, mas vocês vão ver nos próximos podcasts. Então eu vou convidar vocês, no caso aqui, para vocês não perderem na próxima quarta-feira o próximo episódio de Clécia, com algum especialista que já participou, né, do caso dela. Então a gente vai estar em alguns podcasts falando com alguns especialistas sobre a área dele específica. Então se você tiver pergunta, pode colocar aí nos comentários que a gente vai tirar sua dúvida no podcast de cada especialidade. E aí eu vou pedir a vocês para compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que tem alguém com algum tipo de situação como a de Clécia que eu comentei aqui, né? E que vocês viram que tem solução, tem procedimento na odontologia para a resolução desse problema. Aguardo você no próximo podcast. Tchau, tchau!